Os motoristas e cobradores acreditam que esses assaltos foram praticados em sequência e pela mesma pessoa. Conversando aqui na delegacia, eles descobriram que o assaltante tem as mesmas características. Era um jovem de boné, camisa cinza, ele vinha entrando, passou o dinheiro pra ele e ele saiu. Ele está pegando todos os ônibus ali que pode, na verdade, Com certeza que ele já pegou os companheiros e pegaram eu, né? E em pouco tempo chegou o terceiro ônibus assaltado também no Alecrim, esse na Avenida 2. A linha 52, Rocas Mirangi, foi alvo de dois assaltantes também armados de faca. Tô nervosa, né? Porque ele já tinha passado por isso. Ele levou o quê? O celular. E apontou a faca para você? Apontou. Apontou e foi logo direto pro motorista, pediu todo o dinheiro e o outro já foi mandando abrir a porta e muito nervoso. O motorista, constrangido, desabafou. É, depois que a família da gente, na nossa vida também, e depois com a família também por causa disso. Como é que foi o sentimento depois de um assalto como esse? Mas só Deus sabe. Só Deus é a gente. Tem que se submeter a isso. Tem que se submeter a isso. É o choro, é o desabafo de quem trabalha e quem está tentando levar para sua casa, está sendo aí impedido por assaltantes, por criminosos. A sensação que fica, não estou dizendo que é isso que está acontecendo, mas a sensação que fica é que se preocuparam muito com os povos do carnaval, encheram de polícia, e os outros esqueceram, porque só no Alecrim, a mesma dupla praticou 3 assaltos da ônibus, segundo os motoristas estão falando, não vão acontecer. E hoje cedo, teve assalto a ônibus de novo. 2 homens armados invadiram um carro da linha 70 no terminal do Parque dos Coqueiros. Segundo a Polícia Civil, eles venderam o motorista, levaram todo o dinheiro do cobrador, além dos pertences dos passageiros. Os bandidos fugiram numa moto e ainda não foram encontrados. Deve chegar a Mossoró no início da noite de hoje o corpo do técnico de segurança Luiz Eduardo Nogueira, de 43 anos. Mossoró é um morto na explosão do navio plataforma que presta serviço à Petrobras no litoral do Espírito Santo. Assim que chegar, o corpo já começa a ser velado no cemitério de São Sebastião e o enterro vai ser às 9 da manhã amanhã. A Polícia Federal saiu do inquérito para apurar a explosão. O prazo inicial para a conclusão é 30 dias. O Cláudio morava em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, com a mulher e a filha de 1 ano. Ele tinha voltado ao trabalho da folga semanal justamente na quarta-feira, dia em que aconteceu a explosão. Bom, agora a gente dá uma ligada no jornal, vamos voltar às notícias boas. O bloco aqui, o vídeo do plantão. O vídeo do plantão, vamos para o nosso bloco da rua. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o primeiro assunto de hoje já é jiu-jitsu. Tem pra gente aí, tem 4 coreógrafos na edição deste ano do Mundial da Modalidade lá em Abu Dhabi. Exatamente, Marcos. Boa tarde para você, direitinho. Boa tarde para você que está acompanhando a gente também. Neste carnaval, a competição que rola nos Emirados Árabes, né, em abril, é a mais tradicional do jiu-jitsu. A gente sempre tem mostrado por aqui, né? O Matias Muna, da academia Checkmate, é um dos atletas classificados. E os outros 3 são da figura Nova União e a gente conversou com eles. Professor Jair sempre manda atletas para o Mundial. Mas 3 vezes, nunca se dele foi a primeira vez. Fabiana está encantada com o que vai encontrar em Abu Dhabi nos Emirados Árabes. Ai, minha galinha tá lá. Luxo, hotel. Isso, hotel luxo, viagem tudo pago. Leonardo tem que ter jogo de cintura. Trabalho são De quê? socorrista. E o pessoal lá vai deixar você viajar para o Mundial? Mas a gente tá tentando aí falar com o pessoal lá pra Colocar o horário? dar 3 lá, pra poder pagar os plantões antes aí, pra poder viajar tranquilo. O outro colega, como é teu nome? Não é de um Canta uma música dos Beatles aí. não sei não. Os 3 vão em busca de medalhas em diferentes categorias. Só que tem mais um nessa lista. Ele é estrangeiro, está aqui ao meu lado. Como é seu nome? Damian. Só que aqui no Nordeste não existe esse negócio de... Não. Lá na Suíça é Demian, né? Aqui é Damião, né? No Nordeste tem que ser Damião. Fala você, meu problema. Damian, meu problema. O que importa é que você luta muito. O lutador francês mora e treina na Suíça. Conseguiu na Europa a classificação para o Mundial e veio se preparar no Brasil, junto com os companheiros de equipe. Eles têm grandes chances, podem anotar aí. Quando você ganhar lá, como é que o narrador vai dizer? Damião! Não. Vai dizer Damian?
A do caminhão que sensacional, né? Além do caminhão, nós temos 24 representantes, então esse número de pontuais no Mundial de Abu Dhabi pode aumentar ainda, Matheus, porque até abril ainda rolam outras seletivas e tem mais 17 vagas abertas. Quem sabe mais algum vai preencher. Boa sorte essa galera. É isso aí, nossa escola de jiu-jitsu é muito boa. É muito boa. Eu representante Nossos representantes são muito bons mesmo. Cara, a gente continua falando de luta porque tem que continuar com o nosso Nossa, cara foi do UFC. Isso aí, emocionalmente, Cláudia Gadelha vai voltar ao